Vamos lá, nós temos aqui 11 participantes. Eu gosto de ver aqui, os alunos estão com câmera ligada, mas também quando eu vejo a foto, também me satisfaz, tá? Tem gente que não pode ligar a câmera e eu compreendo de verdade. Aí, quando eu vejo ali a foto do Gabriel Vieira, junto com o Gustavo, bate uma saudade do Gustavo, que sumiu, né? Aí vejo ali, tá o Arthur Rios, o João Guilherme. Quem está lá atrás do Gabriel Vieira? Ian. Ah, é o Ian? Tá diferente, né? Não tá diferente? Ah, tudo bem. Tá diferente. Não sei por quê, mas estou achando diferente. Tudo bem, meus amores? A gente vai dar início, vamos dar partida aí. Temos 12 alunos, pouquíssimos, mas a gente precisa trabalhar, certo? Vamos ver regência nominal. Para amanhã, eu vou deixar vocês... Deixa eu ver aqui, peraí. Só um instantinho. Vou deixar vocês sem tarefa amanhã. Serão premiados das turmas de hoje, só vocês que não terão tarefa para amanhã, até porque a gente está iniciando aqui uma regência nominal. Vou abrir aqui a apostila para a gente dar continuidade. Essa aí é do 7º. Só um minutinho. Regência nominal, na página 41, e vamos ver um pouquinho da 42 agora, e eu vou colocar uns slides. Na apostila tem um exercício que nós vamos fazer juntos, para ver o que é termo regente, o que é termo regido, já que alguns colegas tiveram dúvida, né? Deixa eu só abrir aqui, compartilhar a tela. Qual é a página mesmo? 41 e vamos ver a 42. 42 só a parte de cima. Nós já chegamos na página 42 antes do simulado, mas só estou fazendo uma revisão aqui. Só um minutinho. Aí. Então, nós paramos aqui, só revendo rapidinho, relembrando. Regência nominal, lembra nome, não tem verbo na regência nominal, lembrem-se disso. Por isso, vai ter a regência verbal, aí sim vocês vão se preocupar com a regência do verbo. Por enquanto, a gente precisa só se preocupar com a regência do nome. O que é a regência seria um termo que vai precisar de um outro termo, isso é regência. Dentro da regência, nós temos o termo regente, termo regido. O termo regente é aquele que rege, é um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E o termo regido, que é o complemento nominal, é aquele termo preposicionado e mais algumas palavras. O complemento nominal é o termo regido dentro da regência nominal, tá? Então, aqui na página seguinte, que eu tinha mencionado para vocês na aula antes do simulado, e falei hoje também numa rápida revisão, que esses termos preposicionados, que são os complementos nominais, eles podem, o termo regente pode pedir mais de uma preposição, isso que nós falamos na última aula, como tem aí, olha, a mesma frase, na mesma linha, ó, minha admiração por você é imensa, do ladinho tem, minha admiração a você é imensa. Então, nós temos aí preposição por, preposição a, no mesmo termo regente que a palavra admiração, que é um substantivo, né? Então, a admiração por quem, né? Por você. Do outro lado, a minha admiração a quem? A você. Então, termo regido por você, do outro lado, termo regido a você. Então, esse termo regido é a preposição, como eu disse, mais uma outra palavra que forma o complemento nominal. Isso que eu tinha também falado, que muitas vezes a gente precisa procurar no dicionário para a gente ver direitinho qual é a preposição usada dentro daquele substantivo, ou do adjetivo, ou do advérbio. Quando você diz,
Estou ansioso. Estou ansioso por quê? Ou pelo quê? Eu estou ansioso para quê? Eu estou ansioso de quê? Então, a palavra, determinadas palavras, sejam elas substantivo ou adjetivo, como eu disse, pode pedir mais de uma preposição. Vocês vão retomar esse conteúdo no 9º ano. O simulado do 9º ano, que a professora a Giovana, ela deu assim, eu estava olhando no simulado, na questão dela de regência nominal, que era para completar a regência, ou seja, o termo regido, com a preposição dentro do contexto. Então, dentro de um contexto, ou seja, naquele substantivo, o que ele pode pedir? Ele pode pedir qual preposição para formar aí a regência correta. Então, no segundo exemplo, é alguém acostumado com o lugar. É acostumado com o quê? Com o lugar. É alguém acostumado a quê? Ao lugar. Então, percebem o mesmo termo regente, pode pedir regência diferente, preposição diferente dentro do contexto. E embaixo tem uma nota que especifica isso. Há nomes que regem diferentes preposições, dependendo do significado que assumem. Foi o que eu acabei de falar, vou repetir. Há nomes. Esse nome, gramática, pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio. Então, há nomes que regem. O que rege? Termo regente. Preposições dependendo do contexto, dependendo do significado que assume ali dentro daquela frase. Exemplo, tenho grande consideração por quem? Por você. Eu tenho uma grande estima, respeito, que a gente respeita por quem? Por você. Agora, a mesma palavra, olha, o mesmo termo regente, vai usar uma outra contração, vai usar o do. A consideração do problema, que essa consideração dentro do contexto tem o significado de levar em consideração. Então, a consideração de quê? Do problema. Apresentei minhas considerações. Considerações sobre o quê? Sobre o tema. Então, perguntando para considerações. Complemento nominal. Termo preposicionado, mas aí é no sentido de um substantivo. Então, é um complemento. Então, aqui é só para vocês entenderem o quê? Que um termo regente pode usar mais de uma preposição, tá? Agora, se vocês... Vamos pular a concordância nominal por enquanto. Na página... Vamos lá para a página 45. A 45, alunos. Na número 5, vamos tentar encontrar o termo regente e o termo regido, tá? Abram na 45. Opa, passei. Abriram na 45? Vamos ver o número... Peraí. O número 5 tem assim, alunos. Leia os trechos e identifique nos segmentos em destaque quais são os termos regentes, quais são os termos regidos. Já tem destacado aí. A gente só vai ter que dizer, esse termo que é destacado, ele é o quê? É o termo regente. O que é o regente? É aquele substantivo, é aquele adjetivo, é aquele advérbio, é aquele que vai comandar. Tá? Então, na primeira, eu não tenho medo do escuro. Aonde tem termo regente aí? Por favor, quem sabe, para dizer em voz alta, para a gente completar. Medo seria o regente? O termo regente, medo. Joia, Giovana, parabéns. É o substantivo abstrato aí. Medo é o termo regente. Do escuro seria o quê? O termo... Regido. Regido. Eu tenho medo de quê? Do escuro. Então, do escuro é o termo regido, é aquele complemento nominal que complementa o sentido, que responde ao comando do termo regente. Então, olha só, na letra A, termo, daqui a pouquinho eu mostro aí, tá? A resposta. Na letra A, medo é o termo regente, do escuro é o termo regido. Vejam a letra B, que tem dois termos aí, tem vários
em negrito, né? Enquanto a cumprimentava, requintando nas palavras, ele se perdeu na contemplação daqueles olhos meigos. Então, contemplação daqueles olhos meigos. Onde temos termo regente, onde temos termos regidos. Contemplação é termo regente? Contemplação é o termo regente. Na contemplação, contemplação de quê, né? Esse daqueles é uma contração da preposição de, mas aqueles. Então, o que sobrou aí é o termo regido. Daqueles olhos meigos, termo regido. Vou esperar vocês escreverem aí. E quem já escreveu pode fazer o último aí da letra B, que também está em destaque. Onde de súbito surgiram fulgurações intensas, iguais àqueles outros olhos. Aí vejam qual é o termo regente e qual é o termo regido. Iguais seria o regente, Sandra? Iguais seria o termo regente e aqueles outros olhos seria o termo regido. Aí do número 5. Contemplação. Ou não olha a parte de cima, não, que nós não vamos fazer agora mesmo, então não tem problema. Olhem só o número 5. Deixa eu tentar arrumar aqui, peraí. Então, na letra B, contemplação é o termo regente, daqueles olhos meigos é o termo regido. E na segunda expressão, iguais é o termo regente, aqueles olhos, outros olhos é o termo regido. João Guilherme, tá aí, João Guilherme? João Guilherme. Vocês estão vendo ele aí? Deixa eu ver. João Guilherme. Não tá, não? Aqui, não. Ué? Não, na aula ele tá aqui. Mas ele está aqui, só que não está, Ele né? se mutou e desmutou. Ele se mutou e desmutou. Não é aquela história? Ele está aqui, mas não está? Tá o nome dele aparecendo, eu dei Ele se presença. mutou e desmutou. Ele tá aqui, ó. Hein? Ele se mutou e desmutou. Aqui, tô aqui, professora. Ele está no bate-papo. Você está sem áudio, ô João Guilherme? Eu quero só que você me responda que você estava com dúvida. Você, agora, mais ou menos, nós vamos fazer outra atividade, mas você entendeu agora o que é termo regente, o que é termo regido? Põe aí no bate-papo. O Davi, agora sim, João? Tá, mas eu vou ver, eu pus um slide também, outros que nós vamos ver. O Davi está aí, deixa eu ver o Davi. Vocês estão vendo o Davi aí? Sejam mais rápidos do que eu. Davi, você está aí? Davi também tinha falado que estava com dúvida. O Davi não tá. Não, ai, que pena. Agora, vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Na número 6, é aquilo que eu falei para vocês, onde o substantivo, o nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, ele pode pedir mais de uma preposição. Então, é para a gente exercitar isso aqui no número 6. Olha, nos itens a seguir, escreva uma frase indicando as diferentes preposições admitidas pelos nomes em questão. Se necessário, consulte um dicionário, tá? Se vocês tiverem possibilidade, pode ter a chance de encontrar lá. Capacidade, aí vocês vão ver a transitividade, não, transitividade não, a capacidade, vejam se aparece a preposição que pode ser colocada aí. Mas de imediato, sem um dicionário, quem tem capacidade, tem capacidade. Qual a perguntinha que a gente pode fazer? De quê? De quê, né? Então, tentem ver primeiro com a preposição de. Montem uma frase, criem uma frase em que tem a palavra capacidade, pedindo a preposição de. Quem montar, fala para mim, tá? Montem aí, escrevam, alunos. Uma frase que tem a palavra... Opa, José Matheus, admitir. Oi, alguém já montou uma frase usando a preposição de? Ela pode ser, ela tinha capacidade de fazer o trabalho?
Ótimo, ela tinha capacidade de fazer o trabalho. Além da preposição de, qual outra preposição que pode até encaixar nessa mesma frase que você... Para, joia, Yasmin. A palavra capacidade, ela pode colocar a preposição, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho a capacidade para fazer. Então, a mesma frase eu posso usar duas preposições. Perceberam aí, no caso, a regência nominal, que alguns nomes vêm seguidos de preposição, então isso é a regência. Então, dentro, vou até colocar aqui o exemplo que tem, ó. Sugestão de resposta. Você tem capacidade para a execução de tarefas mais complexas ou você tem capacidade de execução de tarefas. Então, a palavra capacidade, cada um pode criar a sua frase, tá? Vamos ver para a palavra afável. E quando eu falo, eu sou afável, qual a preposição? Que pode ser mais de uma, hein? Afável Não, é, tem pode duas também, hein? afável é uma pessoa educada, bondosa. Afável, amável, afável, carinhosa. É afável. Com, Com, pode ser a preposição, eu sou afável com, né? eu sou Com afável a com minha os amigos. mãe, com os meus amigos, com os meus familiares, eu sou afável, eu sou amável, eu sou, né, gentil. O que mais, sem ser com, a preposição com? Ah, deixa eu só abrir um parênteses. Ah, Para! Só que quando eu for usar o para, aqui não é muito comum na escrita, mas você também pode colocar, eu sou afável para com alguém, tá? Nesse sentido, eu também posso usar essa expressão. Não é tão usada, mas ela pode, ela é favorável, tá? Só um parênteses, os alunos que entraram por agora, nós estamos vendo a apostila página 45, tá? O termo número 5 e o número 6, que nós já fizemos o 5, agora estamos fazendo o 6. Então, como fica a frase com a palavra afável e com a preposição com? Quem pode ler aí o que criou? Oi. Coloquei com. Ela é afável com a família. Ela é afável com a família, ela é afável com a sua família. Perfeito. E qual outra preposição? Aí eu coloquei, ela é afável para vencer o PC. Ela é afável para vencer o quê? Ou perder. Não entendi. Para vencer? Ou perder. Ah, ou perder. Para vencer ou perder. Ok. Aqui você também pode usar a mesma frase que você usou com a palavra, a preposição com, você pode usar com a preposição para com. Ó, veja um exemplo aqui de baixo. Ó. Afável. Sou muito afável com os amigos ou sou muito afável para com os amigos. Foi a expressão que eu falei para vocês, que não é tão usada, mas que ela pode ser utilizada, tá? Ela é correta também. Sou muito afável com alguém ou sou muito afável para com alguém. Deixa eu só ver aqui no bate-papo, ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Só um minuto. Pode sim, João, para se sentir melhor. Ok. Ah, o áudio está horrível, por isso que ele não respondeu. Ok, João. E para a gente finalizar só essa parte, vamos ver o número 7 aqui, ó. Dando continuidade ao uso das preposições que podem reger essas palavrinhas aí, ó. As palavras ansioso, contemporâneo e misericordioso regem, respectivamente, as preposições. Então, vamos tentar descobrir. Quem é ansioso? Pode ser ansioso a? Ou pode ser ansioso de? Acho melhor vocês tentarem ver, porque pode ser com um, mas pode não ser com o outro, né? Então, tem que olhar direitinho aí, cada um. Senão não vai dar certo como eu comecei aqui, não. Tentem ver.
Eu acho que de imediato já dá para perceber, mas eu não sei o que vocês estão achando aí, se está difícil. Eu marquei a última. Eu marquei a C. É a Eu também letra marquei a C, C. quem é ansioso por alguma coisa, né? Contemporâneo de e misericordioso com alguém, né? Ou para com poderia ser, mas como não dá para colocar ansioso de, e nem dá para colocar contemporâneo com, o para com poderia ser também. Sou misericordioso com o outro, sou misericordioso para com, né? Deus é misericordioso para com as pessoas, ou misericordioso com as pessoas, pelas pessoas. Enfim, é a letra C aí, a resposta em que admite a regência, o termo regido, que é a preposição. Então, aqui é só para vocês tentarem entender que uma palavra, um termo gramatical, um nome, um substantivo, um adjetivo, um advérbio, pode pedir mais de uma preposição como um termo regido. Né? Dentro do complemento nominal, pode pedir mais de uma preposição. Ok? Agora, vou abrir aqui uns slides só para a gente ver se vocês entenderam o que é termo regente, o que é termo regido. Peguem o caderno de vocês, por favor. Tem pouquinhas frases, tá? Não tem muitas, não. Para vocês copiarem aí, para tentarem descobrir. E amanhã a gente dá continuidade em concordância nominal. Pegaram? Ponham a data de hoje. Hoje é dia 5, olhem aí. Então, o que temos para vocês copiarem e tentarem descobrir? Muito simples, hein? Peguei, porque lá na apostila de vocês que nós fizemos é um trecho maior. Eu peguei frases pequenas, que eu sempre gosto de começar a explicação com frases curtas, para ver essa compreensão. Identifique os termos regentes e regidos. Então, aí, por enquanto, tem 2 frases para vocês copiarem. Então, copiem, por favor, aí no caderno de vocês. Letra A, olhem aí. Meus olhos estavam ansiosos por novas paisagens. Eu só peço que copiem, tá? E aí a gente faz juntinho aí. Quem já entendeu, já pode até responder também no caderno, não tem problema. Mas eu só quero que agilizem na cópia, porque aí depois eu aguardo vocês responderem. E na letra B, estou solidário com você. Copiaram? Deu tempo de copiar? Uhum. Eu já copiei. Ótimo. Tem que agilizar na cópia, pessoal. Isso é importante, tá? Agilizar na cópia. Ah, o Davi entrou já tem um tempinho. Davi, eu vou explicando, copia, que aí eu vou explicando direitinho, porque você entrou um pouquinho depois.
Ok, João Guilherme. Você entrou um pouquinho depois, Davi? E aí eu não sei se você pegou o que a gente fez na apostila, tá? Então, fique atento aqui no exercício. Ó, vamos ver a letra A, pessoal. Meus olhos estavam ansiosos por novas paisagens. Nesta frase, onde temos termo regente, aquele que rege, que pode ser um substantivo, adjetivo ou um advérbio. Falem para mim. Ansiosos. Ansiosos. Então, ansiosos aí é o termo regente. Então, se eu faço aqui, olha, meus olhos estavam ansiosos, logo eu pergunto, por quê, né? Ou pelo quê? Então, qual é o termo regido? Por novas paisagens. Por novas paisagens. Vejam, lembrando que o termo regente é aquele que rege, que sempre será uma dessas 3 classes gramaticais que eu mencionei, e o termo regido é o complemento nominal. O que rege é o que comanda, e o regido é aquele que responde, é o subordinado, né? Que é a resposta, vamos dizer assim. Estou solidário com você. Onde tem termo regente, 8º ano? Solidário. Solidário. Então, vejam, solidário é o termo regente. Quem é solidário com quem? Então, o termo regido qual é? Com você. Com você. Então, com você aqui, nesse caso, é o termo regido. Lembrando, olhem, deixa eu ver o bate-papo aqui, tem gente querendo falar comigo. Oh, meu Deus, peraí. Ah, o João dando a resposta, tá bom. Só respondendo aqui para uma aluna, peraí. O slide do 4º bimestre de redação, já montei slide de redação, 4º bimestre? Eu nem lembro se eu montei de redação ainda, de vocês, a aula de redação é quarta-feira, né? O 4º bimestre? 4º bimestre eu já montei? Nem lembro, gente. Já, eu montei. Eu não lembro, sinceramente. Desculpem, mas a minha memória anda péssima. E vocês vão ver, para todos nós, esse último bimestre é puxado. Então, eu vou ver. Eu ponho na sala de aula SAS. Tudo que eu ponho lá... Peraí. Já montei sim, professora, disse o João Guilherme. Obrigada. Então, enviar o slide aonde que você quer que eu envie? No grupo? Não sei se a aluna quer que eu envie no grupo, porque se eu já montei do 4º bimestre, está na sala de aula SAS, não está, não? Bom, depois eu vejo lá. De português também, vou colocar na sala de aula SAS, tá? Ou vocês querem, alunos, que eu coloque do 4º bimestre a princípio nos 2? Preferem assim, que eu coloque no grupo de vocês? Se você pudesse mandar no grupo, seria bom. Poderia ser no grupo? Eu ponho, então, no grupo e na sala de aula, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui. Se recebi sinopse, não lembro também, não. Não lembro se eu já recebi sinopse, não, porque eu ainda não vi sinopse. Não vi nada do 4º bimestre, meus alunos. Tá bom? Então, aguardem, tenham paciência. Eu vejo hoje minha aluna e te respondo, tá? Daqui a pouquinho eu olho quando acabar a aula e te digo se chegou para mim, tá? Isso é importante, gente. Sabe o que acontece? O que aconteceu de alunos no 6º ano, só um parênteses aí. Tinha uma aluna que eu fui cobrar redação, que 6º ano eu tive que cobrar assim no privado, porque alguns ficaram sem entregar, e 6º ano a gente tem que ter um cuidado maior, que são os menores, né? A gente tem que compreender mais. Uma aluna falava, professora, eu enviei, eu falava, minha aluna, eu não recebi. Ela tinha colocado 300 e não 30 no e-mail, então ter muito cuidado na escrita, né? Então, vamos adiante aqui. Mas depois eu vejo a aluna e te falo. Hoje ainda. Se eu esquecer, você me lembra. Então, copiem mais essas 2 letras. Enquanto vocês copiam, vou precisar fazer a chamada. Atenção na chamada. Liguem aí o microfone. Vou deixar o bate-papo aqui ligadinho. Peraí, cadê? Aí, vamos lá. Ih, o que deu aqui, hein? E lá o que aconteceu aqui. Ok.
Alice, Presente. a Ana Clara não está nessa aula, né? Não vi ela entrando. Ana Lídia. Ana Lídia, ok. Presente. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. Presente. Arthur Rios, estou gostando, hein? Tá esperto. Carla. Presente. Davi. Ok, Davi. Emanuele não está nessa aula. O Zanetti, Gabriel Zanetti. Presente. Ai, Zanetti, faltou a primeira aula, né, Zanetti? E corrigimos o caderno suplementar, hein? O Góis estava na primeira e não está agora. Gabriel Vieira. Presente. Ok, Vieira. Giovana. Presente. Isabela. Presente. João Guilherme. João, põe aí no bate-papo. Ah, espera aí, Zanetti. Espera aí, o João Guilherme é presente, ok. O Zanetti estava aparecendo na primeira aula, Zanetti, que eu tinha sido expulso? Eu proibi você de entrar na aula, Zanetti? Ué, que esquisito, eu não fiz isso não, tá, Zanetti? Pode ter certeza. Imagina se eu ia te expulsar da aula, pelo contrário, eu quero mais é ter aluno na minha aula, tá? Não sei o que houve, não. Vamos lá, o outro. João Nilo. Presente. José Haroldo. José Haroldo. José Mateus. José Mateus está aí. Responde aí, José Mateus. Calena. Presente. Lucas. Lucas. Ok, presente. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Mariana, presente, ok. Nicolas. Nicolas. Presente. Letícia, pulei o seu? Desculpa, da Kalena eu fui para o Lucas. A Letícia está presente, desculpa. Isso mesmo, dá um alô aí. Thalita. Presente, professora. Ok, Vitor Hugo. Vitor Hugo. É porque eu fico olhando no bate-papo e olhando na folha. E nisso eu já baixar e levantar, eu me perco às vezes. Desculpa, tá? Lá no 7º, uma aluna também falou, professora, você pulou meu nome. Eu falei, ai, perdão. Vitor Hugo, presente, ok. Ian, presente. Yasmin? Presente. Presente. Então, no meu cálculo aqui, José Haroldo e José Mateus que não responderam. Vocês estão vendo, o José Mateus aparece ele aqui no escurinho, né? Aparece o nome dele. Agora, se ele está presente, só Deus sabe. Eu não sei, nem vocês. José Mateus, ok. Se o microfone não está funcionando, meu aluno, não há problema. Põe no bate-papo. José Mateus, ok. E o José Haroldo? Vocês estão vendo o José Haroldo aí, gente? Deixa eu ver aqui. Tá parecendo que ele tá, mas... Ai, mesma coisa. Está parecendo que ele está. Só Deus sabe se ele está, né? Nós não sabemos. Cadê o José Haroldo? Bom, José Haroldo. Estou aguardando. Vamos lá. Vamos ver qual... Eu não sei se deu tempo de vocês copiarem aí. Tem um amor a seus livros. Ele é rico em virtudes. Deu para copiar ou tem alguém ainda copiando? Nesse tempo aí da chamada que é demoradinho. Acho que já deu tempo de copiar, né? Vamos lá. Tem um amor a seus livros. Qual que é o termo regente? Amor. Amor, que é um substantivo abstrato, né? Lembrando, o termo regente é um nome, é aquele que rege. Então, amor é o termo regente. Qual é o termo regido, aquele subordinado a ele? A seus livros. A seus livros. O termo regente é o complemento nominal, é aquele que vem com a preposição, é o termo regido. Ele é rico em virtudes. Qual que é o termo regente? Rico. Rico. Ele é rico em quê? Em virtudes. Então, no caso, é o termo
regido em virtude. Assim fica esta parte de termo regente e termo regido. Posso passar que tem só mais uma letra? Ou tem alguém copiando ainda? Tem só mais uma letra. Posso passar? Posso, alunos? Ninguém responde? Pode. Ele exerce atividades compatíveis com seu cargo. Copiem esta frase, tentem encontrar termo regente e termo regido. Vamos ver se vai dar tempo, né? Está faltando minutinhos para terminar. Se a gente conseguir terminar a aula respondendo isso, está ótimo. Sandra, Oi. eu estava vendo no boletim antes de começar a sua aula e eu fiquei com uma dúvida. Nos pontos textos aparece 3 por causa da Cezanne. Mas aí, onde que aparece usar câmera? Eu não falei para vocês, não? Na primeira aula? Então, falei nas outras turmas. Olhem bem, os bônus... Então, desculpem se eu não falei para vocês. Não me lembro. Eu falei, então, no 6º e no 7º. O bônus está incluso nas atividades. Então, a atividade que tinha... Principalmente, foi do Eureka, porque o outro... Deixa eu ver, eu não me lembro. Foi nas atividades que eu tive que aumentar. Inclusive, teve aluno que ficou a mais de 40. Na turma de vocês, eu acho que tem... Eu estou sem a folha aqui. Amanhã eu posso... Sem folha eu não sou nada, eu não sei dizer nada sem minha folha, e não está aqui, aí eu tenho que sair do meu lugar, vai atrasar. Para amanhã eu mostro. Tem alguns alunos que ficaram com mais de 40. Então, eu perguntei para o Fábio, não poderia acrescentar no simulado, não poderia. Então, que o simulado é uma nota geral. Então, começou na minha disciplina, então, eu marquei esses alunos, e no bimestre que vem, se ficou com 43, vamos dizer, em atividade, esses 3 pontinhos a mais já vão entrar como bônus para o 4º bimestre. Então, para todas as disciplinas, não é só a minha, não. Esses bônus, eles entram naqueles 40 pontos de atividades. Tá? Cezanne é ponto na média. Esse extra aí de bônus é nas atividades que cada professor teria que acrescentar. Não sei, se eu não expliquei, vou explicar para vocês. Quem está com câmera ligada, 3 pontinhos. Quem participa da aula, 2 pontinhos. Então, quem ficou no bimestre com câmera ligada e participou da aula, 5 pontos. Quem só participou da aula, 2 pontos. Quem só teve câmera ligada, 3 pontos. Quem não participou e não teve câmera ligada, nenhum ponto de bônus. É lógico, é evidente. Tá? Então, foi assim que eu distribuí os pontos e que todos os professores precisam também distribuir. Fiquem atentos, tá? Entra nas atividades, assim que o Fábio me orientou, mas eu busquei ele no privado para me dar essa orientação. Não sei como os outros, nas outras disciplinas, vocês perguntem isso para os outros também, tá? É bom vocês saberem essa pontuação direitinho, tá? E amanhã eu separo o meu papel para ver os alunos que ficaram mais de 40. Eu ponho no bate-papo, tá? Porque foram pouquinhos, não quero falar em voz alta os nomes, eu ponho no bate-papo para vocês saberem, ok? Vamos ver. Nesta frase, ele exerce atividades compatíveis com seu cargo. Onde tem termo regente? Compatíveis. Compatíveis, olha, que seria um adjetivo, compatíveis. E o termo regido, quem é compatível com o que, no caso aqui? Com seria seu cargo. Com seu cargo. Termo regido. Ok, aqui é só para uma compreensão maior. Amanhã a gente retoma bem rapidinho nesses exemplos do caderno e a gente vai ver concordância nominal, tá? Porque dentro do capítulo 2,